Eu quero que você, pais, entenda isso. Amanhã, quando ele tiver a fraqueza dele, não fale para ele: puxa, agora você nasceu de novo, aceitou Jesus, você não pode ter esse comportamento. São bebês. E os bebês precisam ser tratados como bebês agora. Tenha calma com eles. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Mas a maturidade, ela vai ser construída de acordo com o amadurecimento e o conhecimento na palavra. O nosso maior problema às vezes é querer cobrar das pessoas aquilo que nem nós praticamos. Esse é o nosso maior problema. Não é porque nós somos pais e sabemos o que é bom para eles, que nós vamos cobrar deles aquilo que nem nós praticamos. Então hoje é um dia de muita alegria, mas de muito cuidado. Sabe quando um bebê nasce, como é que a mãe cuida dele? Como é que ela dá banho nele? Ela vai deixar ir tomar banho sozinho? Vai encher a banheira e jogar na banheira e fala: se vira, sabonete e shampoo está aí. Não, com todo cuidado, com todo carinho. Você sabe que um bebê, ele precisa ser cuidado para que ele possa crescer e atingir a maturidade. E aí depois da maturidade, ele será cobrado como adulto. Então, é necessário que vocês entendam isso. A igreja, o ministério Aliançados com Deus vai cuidar deles como precisa ser cuidado. Amém? Então tenha calma. Porque muitas vezes quando nos falta essa sabedoria, a gente causa alguns danos aos bebês. Então tudo tem um tempo determinado. Então nós vamos entender o processo. Eu só quero pedir aos pais que nos ajudem a cuidar. Enviá-los para os cultos, para participar. Faça de tudo que você puder e ainda aquilo que você não puder para manter ele na presença. Envia os teus filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão dos seus pais. Então nós precisamos ter esse cuidado, amém? Hoje eu quero falar algo com você que Deus tem falado ao meu coração há uns 3 dias, sobre maturidade espiritual. Nós precisamos entender, aos cristãos já maduros, conhecedor da palavra, e que ainda se comporta como se fosse pessoas que recém-nasceu. Então nós queremos aqui hoje falar um pouco sobre maturidade espiritual. A plenitude de Deus está aguardando a sua maturidade e o seu crescimento. Diga: Deus tem uma plenitude para nós, de bênçãos. Só que como um filho menor, um pai não vai dar a ele aquilo que ele não tem maturidade para ter ainda. Ora, nós não vamos pegar um carro e colocar nas mãos de alguém que não tem maturidade. Então, a plenitude de Deus, ela está aguardando os filhos de Deus ter maturidade e crescimento para viver essa plenitude, para viver estas bênçãos. Segura o violão, meu filho, por favor, não toque. Então entenda isso. Nós precisamos crescer em Deus para entrar nessa plenitude. Deus nos chamou para uma vida constante de evolução. Quando nós vamos a Deus, nós precisamos viver essa evolução constante.
E isso só vai acontecer se nós chegarmos na maturidade que Deus espera de nós. Nós precisamos ter essa maturidade, mudar de nível. Nós precisamos sair do nível de crianças mimadas e entrar no nível de adultos na fé. Quando é que eu sou uma pessoa imatura na fé, espiritualmente? Quando qualquer coisa que aconteça me abala, me tira da presença. Qualquer situação que aconteça ou ocorra, a gente já pensa em desistir do projeto e do propósito. Eu estou me comportando como imaturo quando eu tomo essas atitudes e essas decisões precipitadas. Quando eu sou acuado, quando eu sou pressionado. Eu me mostro imaturo quando eu não sei lidar com a situação e me esqueço que Deus tem algo muito maior para mim, me esperando. Então Deus está esperando o povo dele atingir o nível de maturidade para viver a plenitude que Ele tem para nós. Eu quero trazer um texto para que nós possamos meditar hoje, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 na NVI. A Bíblia diz assim para nós: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim: como ainda há tantas crianças em Cristo? Quando é que nós nos comportamos como crianças? Quando nós não temos a maturidade para entender que nós passamos de fase, que nós mudamos de nível. E quando acontece algo, a gente se comporta ainda como mimados, com atitudes de crianças mimadas. E o apóstolo aqui, ele quer dialogar em um nível espiritual, em um nível de maturidade com eles. Mas ele não pode falar com eles, porque eles ainda são imaturos. O imaturo, ele vive na carnalidade. O que é isso, apóstolo? O imaturo, ele sempre segue os seus instintos natural e carnal, os seus desejos humanos. O imaturo, ele só escuta a palavra quando é conveniente. Então, para atingir a maturidade, eu preciso destruir a carnalidade, a humanidade que ainda me governa. No versículo de número 2, a Bíblia diz, queridos: dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Aqui se deixa entender que o apóstolo queria dar para eles algo maior, queria revelar a eles coisas profundas, mas eles não tinham condições. Repita comigo assim, ó: quando não tem condição, não tem o que fazer. Você já lidou com pessoas assim, que você já tentou, já falou, já argumentou, mas você chegou numa conclusão que não adianta continuar falando, porque aquela pessoa não entende, e ela se comporta como criança mimada, todas as vezes que é contrariada, e você diz assim: não tem mais o que falar, não tem mais o que dizer. Já aconteceu isso com você? Você já lidou com uma situação dessa? Que você tentou, argumentou com um amigo, com um colega, com um filho, mas a pessoa, ela está nessa condição de imaturidade, que você fala assim: eu só vou orar, porque nesse caso é só Deus. Já aconteceu isso com você? Você queria fazer algo a mais,
Você queria dar para ela uma direção, um direcionamento, para ela entender que naquele momento, o melhor para ele não era aquela decisão, mas você está impossibilitado. Sabe por quê? Porque o conhecimento que eu tenho, aquilo de bom que eu tenho, eu só vou conseguir oferecer para alguém se ele aceitar receber. Isso ocorre muito com os pais e com os filhos. O pai e a mãe, eles sabem o que é melhor para os seus filhos, porque ele já tem maturidade em algumas áreas, já sofreu em algumas situações, já passou por diversos problemas, e ele olha para o filho e fala: não é por aí. E aí alguns filhos vão dizer assim: deixa eu viver, você teve o teu tempo, você viveu o que você quis, deixa eu ter as minhas experiências. Você já ouviu isso? Assim é Deus. Ele quer falar com você coisas espirituais. Mas quando você tem esse posicionamento de imaturo, é o mesmo que Paulo está dizendo aqui, ó. Pois não estavam em condições. Sabe o que é isso? Eu queria fazer algo por você, mas eu não posso. Não é porque eu não quero fazer, é porque você não está em condições de entender. E quando eu não consigo atingir o nível de maturidade, eu não vou entrar na plenitude. A Bíblia diz para nós no verso 3, a Bíblia diz assim: porque ainda são carnais, pois visto que há inveja, e o que mais? Desavenças entre vocês. Não é certo que são carnais? E estão o quê? Estão agindo meramente, repita comigo assim, ó, critérios humanos. É muito sério isso aqui. É aquele que não atinge a maturidade e ele só consegue responder, agir, se comportar com critérios humanos, que está na esfera da terra. Ele não consegue passar de nível. Então tudo que ele vai resolver, tudo que ele vai argumentar, são baseados em critérios humanos, rasos. E quando nós estamos fazendo desta forma, é porque nós estamos copiando as coisas humanas desse mundo. Por isso Paulo está dizendo carnais. Mas olha, queridos, Paulo está falando com a igreja de Corinto. Eram irmãos. Ele começa o texto chamando eles de irmãos. Mas mesmo sendo irmãos, conhecedores da verdade, eles se comportavam e viviam a vida deles baseadas em critérios humanos. Copiando as coisas humanas. Paulo chama eles de irmãos. É a igreja de Corinto que ele está falando com eles. Irmãos. Nós temos que nos basear em critérios espirituais. Os imaturos, eles copiam os critérios humanos, mas os maduros, eles vivem segundo as ordenâncias dos céus. Então nós não vamos basear as nossas vidas, nós não vamos copiar nada que se pareça com aquilo que é terreno. Mas aqui Paulo deixa claro, tem muita inveja entre vocês, tem muito problema entre vocês. E isso são comportamentos adotados de pessoas imaturas. Diga, coisas pequenas, insignificantes, para o imaturo, é a gota d'água. Eu vou falar para você mais uma vez. Coisas pequenas e insignificantes para o imaturo é a gota d'água.
mas coisas pequenas e insignificantes para as pessoas maduras. Para aquele que tem maturidade, ele diz assim: só é mais uma oportunidade para mostrar que a minha vida não é decidida, não é dirigida por critérios humanos. Estão entendendo isso? Essas coisas miúdas e pequenas que nos acontecem, elas não têm significância nenhuma para nós. Porque a maturidade me credencia para viver a plenitude, mas a imaturidade me reprova diante dos milagres. Se torna um bloqueio e eu não consigo avançar. Paulo conhecia que a igreja tinha imaturidade. Por isso que ele diz: eu não posso falar com vocês. Para alcançar a maturidade espiritual, algo essencial precisa acontecer. Diga, uma mudança de mentalidade. Para crescer e para deixar de ser imaturo, eu preciso mudar a minha mentalidade. De fato. Sabe aquele memezinho que a pessoa coloca uma bala numa água e fica balançando, nada me abala? Eu tenho que de fato viver isso, nada vai me abalar. Diga, tudo que se levanta contra o propósito de Deus na minha vida é insignificante. Eu não posso aceitar, porque uma vez eu aceitando e tomando as minhas decisões de forma humana, eu vou deixar de entrar na plenitude. E quando isso acontece, eu perco a minha bênção. Uma mudança de mentalidade pautada na palavra de Deus. Não é uma mudança de mentalidade pautada num livro ou numa palestra coach. Não tenho nada contra os coaches não, tá, gente? Porque tem coisa que é só coisa de momento. Para você adquirir a maturidade e mudança de mentalidade, você tem que ser profundo na palavra de Deus. Não é por uma frase de efeito que vem e que muda você por algum momento. Não, a palavra de Deus, quando entendida e obedecida e praticada, ela vai mudar a tua vida para a eternidade. Então tem muitas coisas pequenas e insignificantes abalando pessoas. Você não pode se deixar ser abalado. Isso se chama imaturidade espiritual. Os imaturos bebem leite, diga leite. Você sabe o que Paulo quer dizer? Que tem pessoas que não se pode pregar para ele o evangelho da forma que ele é. É isso que Paulo está falando. Eu não posso pregar para vocês o evangelho da forma que ela é. E a igreja, ela precisa passar desse nível e entrar no amadurecimento. Por quê? Porque só pode curar quem foi curado, só pode libertar quem foi liberto. E nós precisamos estar prontos e aptos para salvar pessoas. Eu só posso falar de forma natural, foi isso que Paulo estava dizendo. Os imaturos bebem leite. Os grandes problemas espirituais dos nossos dias atuais é a imaturidade em todas as áreas, no casamento, na igreja, no relacionamento no seu trabalho, no seu relacionamento com Jesus. Diga, a palavra de Deus, ela não vai mudar
para me favorecer. Ela vai mudar para me transformar. Não tem como, não vai, você não será favorecido pela palavra. Então há muitas pessoas assim, em Hebreus 5:12, a Bíblia diz assim, ó. Eu vou ler na tradução NTLH aqui, esse Hebreus 5:12 para você. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser o quê? Mestres. Tem tempo, tem situações nas nossas vidas que nós temos que ser mestres, diga mestres. Tem casamento e relacionamento de tantos anos que ambos têm que ser já mestre. E não se deixar levar pelos mesmos problemas diários que vem acontecendo há muito tempo. Não, isso aqui eu já resolvi dentro de mim, está resolvido. O Paulo está dizendo aqui, depois de tanto tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisa de alguém que lhes ensine as primeiras lições do quê? Dos ensinamentos de Deus. Diga, as primeiras lições. Não era necessário continuar ensinando. Eu vou falar aqui a primeira lição. Diga assim, ó: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Não precisa mais ensinar isso. A gente já deveria ser mestre. Diga, perdoar. A gente já teria que ser mestre na área do perdão. Todos nós já sabemos. Não precisaria mais ficar pregando, ensinando os fundamentos preliminares. Sabe, é você pegar pessoas formadas, colocar numa sala e ensinar para ele novamente o alfabeto. Fazer continha de somar. Não é? Você vai ficar incomodado porque vai dizer assim: nossa, mas isso aqui é muito raso. Você já sabe. Assim também é na palavra de Deus. Não se deveria mais ensinar você a perdoar ninguém, porque você já sabe que tem que perdoar, porque se você não perdoa, a Bíblia diz que o Pai também não te perdoa. Quem está entendendo? Esses são os fundamentos preliminares. E Ele está dizendo para nós: em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é mamãe? Levante a mão, só as mamães. Teve um tempo que você deu mamar no peito e depois você fez mingauzinho, não foi? Chega um tempo que você enjoa de fazer mingau todos os dias, sim ou não? Fala, puxa vida, eu não vejo a hora de crescer para começar a comer a comida que a gente come. Não é? Por quê? Porque você cansa. E aí você começa a pensar: puxa, seria muito mais fácil se ele comesse a mesma comida, porque eu não deveria fazer duas. Assim somos nós. Nós precisamos crescer em maturidade espiritual, para que toda a igreja possa viver a plenitude de Deus. E que não seja assim: um está num nível, o outro está em outro nível, e o outro está em outro nível, e o outro está em nível nenhum. Nós precisamos chegar a esse conhecimento hoje nesta ceia, que nós estamos celebrando aqui almas jovens que aceitaram Cristo, e entender qual é a nossa posição em Cristo, qual é o nível que nós nos encontramos hoje. Versículo 13: e quem precisa de leite ainda é o que? Criança, e não tem o que? Nenhuma experiência para saber o que está.
Quem ainda é criança, ele não tem experiência, diga a experiência, para saber o que é certo e errado. Está escrito aqui, não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Os imaturos, nós já aprendemos nessa noite que o imaturo, ele pauta a sua vida em coisas humanas, naturais. Mas o maduro, espiritualmente, ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe distinguir isso. Por isso a importância de uma igreja crescer em maturidade espiritual, para poder viver a plenitude, para poder alcançar os níveis e receber as bênçãos que nos é creditada na ressurreição de Cristo. Diga, há muitas bênçãos que nos foi entregue, que só vamos receber quando tiver maturidade. Então nos foi confiado uma bênção extraordinária. Mas nós precisamos entender essas coisas. Os imaturos tomam decisões destruidoras. Uma pessoa imatura, as decisões dela é destruidora. E o imaturo, ele não pensa no outro, já percebeu? Um filho imaturo, ele não pensa no pai e na mãe. Ele vai fazendo. Depois o pai e a mãe sofrem. É assim a imaturidade. O imaturo, ele vai tomando decisões pautadas nos seus desejos humanos. Por isso que o Paulo está alertando. Ele não pensa que aquela atitude, aquela decisão vai tirar o sono, atrapalhar todo mundo. Em 1 Coríntios 14, 20, na NTLH, a Bíblia diz assim, ó: irmãos, não pense como crianças, seja como criança para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo. Quando ele fala sejam crianças para aquilo que é mal, ele está dizendo, tenha inocência, seja inteligente, mas aquilo que é mal, pense como adulto. Eu não posso pensar como criança, diga, eu não sou criança. Eu não posso pensar como criança. Eu não posso ser um adulto que dá birrinha. Você já conhece pessoas que dão birrinha? Tem muito adulto que dá birrinha. Não, porque não fez o que eu queria, não respondeu o que eu queria ouvir, não, porque eu não concordo, porque não é assim, dá birra. Adulto. Aí o pai e a mãe falam assim, você não tem idade mais para isso, para ficar dando birrinha. O imaturo, qualquer gotinha de problema para ele, o mundo acabou. A imaturidade te tira da presença, a imaturidade te tira do propósito de Deus. Você sai do propósito de Deus por conta de uma situação que você não teve maturidade para decidir, para entender. Deus, Ele tem uma plenitude de vitórias para nós. E a Bíblia vai mostrar muitos homens imaturos, que não tem nem tempo hábil aqui para falar de todos. Tem pessoas que falam muito disso, não, porque eu tenho um chamado, eu tenho um projeto, Deus tem um projeto, mas enquanto você não adquirir a maturidade adequada, você não vai viver a plenitude do propósito. Então nós precisamos hoje, nesse culto de ceia, transicionar nossa mente
E quando nós formos participar da mesa, do corpo de Cristo, do sangue dele, você vai participar dizendo: Senhor, a partir de hoje, a minha vida vai ser direcionada e dirigida pelo teu Espírito. Porque eu não tenho imaturidade para mandar em mim mesmo. Eu não tenho maturidade para fazer o que eu quero ainda. Eu não tenho maturidade para tomar decisões. Eu quero que o Senhor tome decisões por mim. Eu quero que o Senhor fale por mim. Eu quero que o Senhor abençoe a minha vida. Queridos, até Davi teve uma atitude de maturidade e colocou toda a família para sofrer, e o reino também. Todo ato de imaturidade vai causar danos. Diga: o imaturo, ele sempre vai boicotar o propósito. É sério isso? Quem lembra aqui de Saul, diga amém. Quando Deus fala com Samuel para ungir a Saul rei, Deus tinha a intenção de fazer com que Saul reinasse perpetuamente. Amém? Mas você sabe o que aconteceu com Saul por conta da imaturidade dele? Diga assim, ó: Saul se tornou invejoso. Nós acabamos de estudar e aprender aqui que a inveja é uma das atitudes do imaturo. Saul tinha tudo para ser uma bênção. Deus escolheu Saul, como também escolheu Sansão, e todos se precipitaram em suas emoções e na sua imaturidade. A vida toda de Saul foi obedecer parcialmente. Ele não obedecia na totalidade. Ou seja, todo imaturo só faz o que ele quer, da forma que ele quer, da forma que ele acha. Eu quero mostrar para você o que acontece com Saul. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 4. Olha o que acontece aqui. Então disse ao rapaz que carregava as suas armas: tira a sua espada. E o que ele pediu? Me mate, para que esses filisteus, pagãos, não o que? Caçoem de mim. Mas o rapaz estava muito apavorado e não quis fazer isso. Então Saul pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela. Você já tinha lido esse texto na Bíblia? Saul tirou a sua própria vida. Todo imaturo rouba o plano de Deus em sua vida. Esse não era o plano de Deus. Saul, ele mandou o seu criado, o seu servo, tirar a espada e matar. Ele não quis. Sabe o que ele faz? Ele pega a espada dele, coloca aqui e deita em cima. O que aconteceu com ele? Se matou. Tudo que Deus tinha para ele não era isso. Deus tinha uma plenitude de prosperidade e um reinado longo para ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem algo grande para você. Fala para ele: corra, aprenda, busque conhecimento, pratique o conhecimento, seja maduro, deixa o Espírito te guiar, para que a sua carne não venha matar o propósito da plenitude de Deus na sua vida. Olha o que Deus está falando conosco nessa noite. Saul, ele fez algo que não deveria. Versículo 5, a Bíblia diz assim: quando viu que Saul estava morto, o rapaz também se jogou sobre a sua própria espada e morreu junto com ele. Eu queria chegar aqui.
Quando você é governado, treinado por um imaturo, você está correndo sérios riscos. Sabe o que o servo fez? A mesma coisa com o que o rei fez. Eu quero falar para os pais aqui nessa noite. Pais, não sejam imaturos, porque o futuro dos seus filhos depende do seu posicionamento em Deus hoje. Porque os pais são sacerdotes da sua casa. As mães são rainhas dentro de casa, são princesas dentro de casa, que têm voz de influência. Saul, ele tira a sua própria vida, e ele faz com que seu servo também faz o mesmo. A imaturidade. Nós não podemos ser governados por imaturos. Nós não podemos ser guiados por pessoas imaturas, pessoas desobedientes. A plenitude de Deus, ela nos aguarda. A riqueza de Deus nos aguarda. Mas nós precisamos crescer em Deus, em maturidade. Porque tem muitas coisas que ainda não aconteceu em determinadas áreas de nossas vidas, porque nós somos imaturos. Queridos, há um tempo atrás eu estava atendendo uma moça, e ela diz: eu não tenho sorte. Primeiro, porque crente não tem sorte, crente tem Deus. Todos os meus relacionamentos foram frustrados, nada acontece. E aí ela dizia com a boca cheia: nem um homem presta. Eu falei: será? Porque às vezes a moça é excelente, inteligente, você está entendendo não? Mas tem algumas áreas que é mimada, imatura, e até hoje ela não conseguiu encontrar alguém que decidiu passar por cima de todas as situações para viver. E assim acontece com os homens também. Os apóstolos que Jesus escolheu, enquanto eles não atingiram um nível de maturidade, primeiro, eles não foram revestidos de poder. Segundo, eles não frutificaram. Enquanto eram imaturos, eles davam trabalho para o mestre. Mas quando eles se tornam maduros, eles começam a frutificar para o mestre. Então nós precisamos aqui urgentemente tomar uma decisão. Versículo de número 6. E assim Saul e os seus 3 filhos, pega aqui, Saul e os seus 3 filhos morreram juntos, e nenhum dos seus descendentes se tornaram reis. O imaturo, ele vai matar a geração dele com a sua imaturidade. Os 3 filhos de Saul morreram, e a geração de Saul acabou aqui. Diga: Jesus, a minha está começando aqui. A sua está começando hoje aqui. Porque você vai tomar a ceia hoje e dizer assim: assuma o controle, Espírito Santo. Porque eu não serei como Saul e nem tampouco como Sansão. Porque eu vou atingir o nível de maturidade hoje. Saul foi um homem imaturo em todas as suas atitudes. Tudo que ele fazia era com imaturidade. Saul era mimado. Saul achava que tinha que ser como ele queria, e não como Deus havia mandado. Deus tem mandado você fazer muitas coisas, e muitas vezes a gente não faz, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Cuidado, Saul foi assim. Queridos, todo imaturo, ele vai acabar com tudo que Deus dá para ele. Quem aqui lembra da parábola do filho pródigo? Quem que lembra? O moço mais novo disse: pai, me dá a minha parte, sim ou não? O pai deu, o que ele fez?
A Bíblia diz que ele gastou com meretrizes e viveu uma vida inconsequente. Até ele se ver em uma situação lamentável, cuidando de porcos e desejando comer a comida que os porcos comiam. E a Bíblia diz que ele cai em si. Isso aqui para nós, queridos, é uma luz. Porque eu posso ser imaturo em algumas áreas da minha vida, e por isso eu estou vendo que tudo está dando errado, mas hoje eu posso cair em si, voltar para o meu Pai, e Ele vai me dar tudo de novo. Diga, o imaturo não aguenta nada, mas o maduro na fé, ele suporta tudo. Às vezes nós não suportamos nada, e Deus está dizendo assim, ó, essa coisa pequena e insignificante só é um degrau a mais para você subir, para entrar na plenitude que eu tenho para você. O próprio Paulo, ele fala para nós em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. A Bíblia diz assim, ó: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Eu quero que você entenda uma coisa. Para os maduros, a graça é suficiente. Para o imaturo, o primeiro problema, a primeira situação, é o suficiente para parar. Paulo está dizendo aqui que tinha algo que estava incomodando, versículo 8. A Bíblia diz para nós: 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. E Ele, porém, me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo está nos dando uma aula aqui de maturidade. O problema vai vir, amém? A situação vai vir, você não está isento disso. Mas quando ela chegar, ela vai encontrar, quando o problema chegar, ele vai encontrar uma mulher madura espiritualmente, um homem maduro espiritualmente, um jovem maduro espiritualmente, que sabe o que quer em Deus e que sabe o que está esperando para ele em Deus. Não vai fazer como Saul e nem como Sansão, que perderam por conta da imaturidade, por conta da birra, perderam tudo que Deus tinha planejado para eles, perderam a oportunidade. No versículo 10, a Bíblia diz: por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas. Diga, nos insultos, no que? Privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou, então é que sou. Quem está entendendo aí? Diga assim: os maduros se alegram até nos dias tristes, porque está enxergando o propósito. Você está enxergando o propósito, porque a única coisa que é eterna é a palavra, não é problema, não é aflição. Diga: aflições vêm e vai, problemas vêm e vão, mas a palavra é eterna dentro do nosso coração. Os maduros, eles estão fortificados em Cristo.
Não é o que o da esquerda vai fazer, ou o da direita, ou da minha retaguarda, ou da frente. É o que Cristo já fez em mim. Eu vivo debaixo desse propósito. Cristo vive dentro de mim. E Deus tem uma plenitude de bênção sobre a minha vida. Quantos creem nisso? Você recebe isso no teu espírito hoje? Você recebe isso no teu coração? Deus está derramando uma graça sobre você. Então todos os tipos de problemas que vier sobre você, a partir de hoje, você não vai cair mais. Porque a partir de hoje você vai fazer uma reflexão. Qual é a área da minha vida que eu ainda sou imaturo? Qual é a circunstância na minha vida que eu ainda estou imaturo? Porque a hora que você atingir a maturidade nessa área, a plenitude de Deus é derramada sobre você. E você vai ver o quanto você estava sofrendo desnecessariamente. O quanto você estava sofrendo desnecessário. Sabe por quê? Porque eu só sofro por algo enquanto eu não entendo o porquê que aquilo está acontecendo. Então, eu já estou entendendo que a perseguição ela vai acontecer. Eu já estou entendendo que eu vou ser traído. Eu já estou entendendo que por conta das minhas convicções, pessoas vão me abandonar, amigos vão me deixar. Eu já estou entendendo que por conta da minha fé em Cristo Jesus, vai acontecer inúmeras coisas, tanto boas quanto ruins. Então o que me importa é o que Cristo significa para mim, a sua obra salvadora.